Submersão RPG. Oi, gente, eu sou a Júlia Uliana, sou diretora do Submersão RPG. Estou aqui agora com o Alessandro Carvalho, que foi mestre da sessão e também roteirista. Estou aqui com a Isabela Pellegrini, que é doutoranda em Arquitetura e Urbanismo, e o Vitor Bussolotti, que é doutor em Arquitetura e Urbanismo, para conversar um pouquinho sobre o que tem nesse universo que a gente criou que pode acontecer mesmo e quais que são as previsões para o nosso Espírito Santo aqui em relação ao meio ambiente, arquitetura. Como é que é isso? Começa, Alessandro, por favor, explicando para a gente como é que é esse Brasil que a gente imagina no nosso RPG daqui a 100 anos. Bom, a nossa história se passa no ano de 2098, né? Em um Espírito Santo que já foi bastante submerso, né, pelo nível do mar. A gente sabe que Vitória, né, tem muitas áreas de aterro que são áreas que podem ser facilmente comprometidas, né? E além da questão do nível do mar propriamente, a gente abordou também questões como as doenças que podem vir, o calor absurdo que pode chegar a acontecer e os conflitos sociais em torno disso. Então, o nosso grupo era formado por pessoas que tentavam intervir nas desigualdades sociais em torno, né, do que foi gerado pelas catástrofes ambientais. E a gente revelou também um forte aumento do autoritarismo, né, de questões relacionadas ao uso das catástrofes ambientais como justificativa para políticas autoritárias. E quais que são as previsões para cá? Os estudos estão indicando que vai acontecer o que aqui com o nosso território? Então, eu acho que a principal coisa é o aumento do calor. Tem alguns estudos que daqui a 60 anos, né, mais ou menos a gente vai aumentar aqui em Vitória mesmo 3,5 graus Celsius. Parece muito pouco, mas assim, quando a gente pensa num verão que já é muito quente, então esse aumento vai gerar realmente problemas e todo o aumento de temperatura vai gerar outras coisas. Então, por exemplo, pode gerar o aumento do nível do mar, é uma consequência também dessa temperatura global, de temperatura. É a questão de aumento de chuvas, que pode também estar associado ao aumento de umidade, então vai piorar muito, aumenta a doença, aumenta vetores, como o Alessandro falou, né, de doenças. Então, isso já é previsto, inclusive, em bons cenários. Então, a gente não tem muito como escapar. E existem cenários ainda muito piores. Basicamente, o que acontece? A gente tenta fazer essas previsões do clima futuro com base nas possibilidades que a humanidade vai adotar em relação às suas medidas de emissão dos gases de efeito estufa, né, que são os principais causadores dessas alterações no clima, que a gente investiga desde basicamente da época da Revolução Industrial no século XIX, é quando a gente tem esse marco, né, de que o clima começou a mudar de uma forma diferente da que ele normalmente se modifica, né? A partir do século XX a gente começou a entender isso, mas foi no século XXI que a gente deu um foco maior às pesquisas nesse assunto. E aí, quando a Isabela menciona esses 3,5 graus, ela está falando em relação a esses níveis da Revolução Industrial. Só que hoje, alguns estudos demonstram que a gente já passou de 1,5 graus dessa temperatura. Então, se a gente, em pouco mais de 100 anos, já aumentou 1,5 graus, e o que acontece? Aumentou 1,5 graus e vai tender a aumentar. Mesmo que a gente pare agora, não emite mais nenhum gás de efeito estufa, nada, nenhum poluente, a temperatura vai continuar aumentando por algum tempo, até que ela se estabilize e aí a gente tem uma possibilidade de controlar, digamos assim, esse aumento de temperatura efetivamente. Então, basicamente, vai depender do que a humanidade vai fazer, se a humanidade vai tomar ações para mitigar esses poluentes ou não. E aí a gente tem cenários em que a gente consegue estabelecer isso rápido e tem os cenários que a gente vê que são cenários mais prováveis, são os cenários em que a temperatura continua a aumentar significativamente ao longo dos próximos anos. E aí esse cenário de 3,5 graus, 4 graus Celsius até o fim do século é um cenário bem plausível, assim, que é bastante trabalhado nas pesquisas. E é realmente possível que aqui fique alagado mesmo?
Sim, o aumento do nível do mar é real, assim, já acontece em vários lugares. Então, por exemplo, existem pequenas ilhas que já não são mais habitáveis, porque o mar subiu e já acabou aquela ilha. Então, vai acontecer o aumento, só que depende de quanto vai esquentar o planeta. Então, se a gente realmente não fizer nada para mitigar, né, os gases de efeito estufa, se a gente deixar rolar do jeito que está, realmente vai alagar tudo. Assim, tem cenários bem pessimistas que chegam a alagar toda a Vitória, deixar só o maciço central, né, aquele morro ali na Fonte Grande, só aquilo que vai ser Vitória, então não vai ser nem habitável, porque vai ser uma área também que não vai ter acesso. E aí o grande problema não é só que o mar vai chegar na cidade, o mar vai destruir toda uma infraestrutura. Então, quem tem mais dinheiro vai conseguir se mudar, vai sair ali daquela orla que tem um problema, vai conseguir se adaptar a uma casa, vai construir. Mas quem não tem dinheiro, quem não pode ter uma adaptação individual, aí é muito mais complicado. Eu acho que isso entra numa coisa que a gente discutiu, de certa forma, ao longo do RPG, né, dos episódios, que é o que a gente faz então, né? São medidas políticas que têm que ser tomadas, né? Como é que a gente... Acho que nem resolve, né? Mas como é que a gente diminui o impacto dessas coisas, né? É interessante porque o resultado aí que você trouxe é até pior do que o que a gente falou do cenário do RPG, em que algumas regiões tinham sido alagadas, alguns problemas ambientais, mas de ficar só o Maciço Central realmente fica uma... Isso é num cenário muito pessimista, não é o mais provável de acontecer. Mas, né, a gente tem que sempre trabalhar com o mais pessimista. Quando a gente pensa, né, na adaptação, a gente sempre pensa no pior, porque a gente não pode adaptar, criar uma infraestrutura enorme, né? A gente pensando nisso enquanto arquitetos, né, numa cidade, então tem que fazer uma infraestrutura que vai aguentar o pior cenário. E aí, como que a gente protege? Especificamente com relação ao aumento do nível do mar, a literatura, de forma geral, diz que tem 3 formas. A gente pode fazer a proteção, efetivamente, e aí essa proteção ela pode ser uma proteção que nós chamamos de hard solutions em inglês, que são aquelas construções. Eu posso construir um dique, eu posso construir uma barreira, eu posso usar uma infraestrutura efetivamente para fazer uma construção, e essa proteção pode ser por meio de uma solução baseada na natureza, utilizar elementos da natureza para poder fazer essa proteção. O segundo caso chama-se acomodação, onde eu permito que o mar entre, mas eu adequo a minha infraestrutura urbana e das edificações para poder permitir essa entrada do mar, e aí eu passo a conviver com o mar no interior do meu município, do meu local. E tem um recuo, onde eu desocupo um determinado local, e aí esse é o pior caso, talvez é o caso que nós evitamos ao máximo, porque esse caso tem uma série de implicações sociais também, em que eu tiro uma população de um local, que eu digo, esse local nós não vamos conseguir adaptar, e levo para um outro local. Só que aí o que eu faço? Para onde que eu levo? Quais vão ser as políticas públicas efetivas que vão atender essa população? Como que eu vou gerir esse território? E tem a opção de não fazer nada, que é a pior dos casos, onde é o que muitas vezes a gente vê acontecendo para vários dos aspectos do clima, né? E aí entra muito assim, o que a gente pode fazer enquanto pessoa individual? A gente pode ter nossas medidas adaptativas, ou vai ficar mais quente, eu compro meu ar-condicionado. Isso é uma medida que a gente pode fazer, mas não é suficiente, porque a gente tem que repensar nossos hábitos, né? Com certeza, isso não está em questão, mas quem pode fazer mesmo é quem tem o poder, quem toma decisão pela cidade. E não adianta só, um governador vai fazer isso, depois acabou, um prefeito vai fazer isso e acabou. Tem que ser uma coisa mais conjunta. Então tem que ser conversando a cidade com o município, com o Brasil, com o mundo. Então, assim, é até interessante que no final, né, tem essa... o pessoal daqui foi descoberto, né, por outros lugares do mundo. É exatamente isso. A gente não está sozinho, a gente não pode resolver isso sozinho, mas também não dá para resolver isso a nível individual. É um nível político, é a nível de política pública, de intervenção. Então, assim, realmente a solução existe. Só que a gente tem que estudar agora para não deixar o futuro ficar tão ruim. Então, de certa forma, são as políticas públicas que vão salvar ou condenar o que vai acontecer, assim, né? E não só em um nível, as políticas públicas integradas em vários níveis, assim, pensando
em Brasil, em Espírito Santo, cidades, entendeu? Então, são coisas, elas já começam a existir. Mas se a gente for pensar na urgência do assunto, acho que ainda há muito que se fazer. Eu acho que a grande chave é a gente começar a pensar a implementar ações locais, mas pensando globalmente. Porque tem países, alguns países pequenos, insulares, que a gente sabe que, inclusive, eles tendem a desaparecer. E aí, o que a gente faz? Talvez você já tenha ouvido falar no termo refugiados climáticos. Existem os refugiados de guerra, que é muito comum a gente ouvir, mas nos últimos anos a gente tem ouvido falar de refugiados climáticos. Pessoas que, por conta de alterações no clima, tiveram que se ausentar, se locomover, sair dos seus países ou da região em que habitavam, ou porque o mar invadiu, ou porque o clima tornou a agricultura inviável, a fontes de subsistência inviável, e elas não conseguiram mais se adaptar ao seu local, precisaram sair. E aí a gente fala, talvez, de centenas de milhões de pessoas nos próximos anos nessa categoria de refugiados climáticos. Então, a necessidade de a gente pensar globalmente, porque o problema vai afetar mais determinado local, mas essa população muitas vezes vai sair de determinado local e vai chegar até onde você está. E aí passa a demandar uma infraestrutura, uma nova política pública, uma estratégia adequada, né, de recepção dessa população. Eu acho que de tudo isso, né, tudo que vocês falaram pra gente, fica aí a mensagem junto com o nosso RPG, né, de que se a gente não olhar para esse tema urgente e lutar por essas políticas públicas agora, vai ser cada vez mais tarde, né? Não é como se fosse uma coisa só daqui a 100 anos, como a gente está falando, né? É uma coisa que já está afetando a nossa vida. Já está afetando, e as decisões que vamos tomar agora que vão definir como vai ser daqui a 100 anos. Acho que a gente tem muitos desafios também no sentido de que a gente está com 2 cientistas aqui falando sobre tudo isso, mas a gente tem vivido, na verdade, períodos de desvalorização da ciência, né? E isso é um tema que acaba, infelizmente, virando uma controvérsia em pessoas que não acreditam nos riscos verdadeiros disso, né? Então, acho que não tem como dissociar isso de uma solução conjunta, mas, infelizmente, a gente tem agentes que agem contra isso. Com certeza. Eu acho que independente da linguagem que a gente escolha falar, né? Se é na academia, se é nas escolas ou se é jogando, a gente precisa falar sobre isso, né? E esse é o último episódio do podcast Submersão RPG. Quero agradecer todo mundo por ter estado aqui com a gente, discutindo esse assunto importante e jogando. Muito obrigada e até a próxima. Submersão RPG. Elenco: Arthur Agostini como Simas, Joane Vailan como Lucy, Maiara Maria como Vilux, Santos como Dom e Alessandro Carvalho como Mestre. Direção e montagem: Júlia Uliana. Roteiro: Alessandro Carvalho. Som direto: Natália Dornelas. Produção: Ana Pagani. Making of e Still: Nuno Pignaton Perim. Desenho de som, mixagem e trilha original: Bruno C. Hanstenreiter. Identidade visual: Diana Klippel. Esse projeto foi realizado com recursos do Funcultura, Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo.